No último quartel do século XIX, os espíritos nobres, sob o comando do anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, reuniram-se e fundaram no Rio de Janeiro a Federação Espírita Brasileira, com a finalidade de preservar e de agir em nome de Deus, Cristo e caridade. Desde então, pessoas dedicadas ao bem reencarnaram-se como espíritos espíritas para propagar os grandes ideais dessa entidade mãe do movimento espírita nacional. Por 2 vezes, o venerando espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ainda no século XIX, dirigiu-a com a sua humildade, que logrou unir aqueles que se dedicavam à divulgação da palavra de Allan Kardec, quando dificuldades de relacionamento se apresentaram. Desde então, a Casa Máter do Espiritismo no Brasil vem divulgando a doutrina e mantendo a pulcritude do pensamento kardeciano e mais tarde, através da sua editora, com a fidelidade possível e a responsabilidade que caracteriza cada homem de bem que nela moldeja, conforme a definição do codificador e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive a honra de conhecê-la por volta de 16 de janeiro de 1951, quando era presidente, o farmacêutico Dr. Antônio Vantuil de Freitas, o admirável construtor do departamento editorial que nos tem oferecido um número de obras, principalmente as de Kardec, que surpreende e comove. Em todo esse largo período, a Federação e os seus membros têm se destacado pela fidelidade aos ensinamentos evangélicos, mantendo silêncio quando este se faz necessário e propagando em altas vozes, utilizando-se de todos os meios possíveis de divulgação da doutrina libertadora que os imortais nos trouxeram. Nestes difíceis dias que vimos atravessando, a Casa de Ismael é um porto de segurança para nós, todos nós, que nos unimos em nome da caridade, a divisa maior da doutrina espírita, procurando fazer que a Terra alcance o seu fanal de mundo de regeneração, conforme previsto pelo codificador na grande obra A Gênese. Saudamos nesta instituição a grandeza de alguns sacrificados, porque nos períodos difíceis que atravessou o país, a FEB, como é chamada carinhosamente, sempre se manteve fiel aos postulados, especialmente quando na ditadura getulista houve uma ordem ministerial para que os espíritas fechássemos as nossas instituições. E o Dr. Antônio Vantuil de Freitas, que a mim me narrou, foi visitar o então presidente da República, Getúlio Vargas, e solicitou-lhe que esta Casa de Jesus, dedicada ao bem e à paz do Brasil e do mundo, tivesse as suas portas abertas com todo o movimento espírita na terra do Cruzeiro. E o grande gaúcho, sem trepidar, sabendo do que significa o espiritismo para a criatura humana, autorizou de próprio punho a reabertura do movimento espírita do Brasil. Quantas bênçãos, quantas dificuldades em torno da proliferação do bem e da manutenção da verdade. Durante o período em que as obras de Humberto de Campos, através da mediunidade do apóstolo Chico Xavier, vieram à Terra para comprovar a imortalidade, a Federação Espírita Brasileira, sendo levada aos tribunais, soube reagir com dignificação, e o seu médium
diante de um público na sede da mesma federação, psicografou do querido espírito Humberto de Campos, página de inestimável valor que lhe confiavam a autenticidade. E o defensor da Federação Espírita Brasileira, o eminente advogado espírita, conseguiu isentá-la de qualquer punição que naquela época a família do extinto desejava. Quantas lutas para preservar o ideal do espiritismo, quantos silêncios estoicos e homéricos, conforme aprendemos com Allan Kardec, diante de acusações indébitas e perversas, umas honestas e outras nem tanto, caíram sobre a casa de Ismael, que ultrapassou o tempo e os indivíduos e permanece como um porto, um abrigo para as gerações do futuro. Neste momento, saudamos a veneranda FEB, ao relembrar dos seus valores extraordinários, especialmente neste momento que dizemos: Salve Cristo! Aqueles que te amam, apesar das dificuldades, te homenageiam e saúdam.